O segundo argumento de Sócrates para a existência de um ser, um Deus, é a questão de que você tem coisas que você não vê, mas só que elas continuam existindo. Isso é um argumento que existe até hoje nas igrejas, tal, que o A você não consegue ver, mas ele existe, tal, esse tipo de coisa. Então, eu vou nem falar muito sobre isso daqui, tal. Vamos para agora para o tópico 3. O tópico 3 agora, a terceira prova da existência de Deus é a existência, isso daqui é muito foda, cara. Ele tirou a exclusividade da inteligência dos homens. Ou seja, não é só o homem que pode ser inteligente. Então isso aqui foi interessantíssimo. Essa parte aqui que ele falou sobre a questão de que o homem não é exclusivamente o ser mais inteligente do universo. Ele aparenta ser, isso é que eu acho interessante, ele aparenta ser o mais inteligente do universo, mas só que ele não é. Isso é que é interessante dessa obra de Sócrates. Outra coisa também que eu vou dizer para vocês, hoje o assunto vai ser muito pegado com o espiritismo mesmo hoje. Hoje não tem jeito, porque eu preciso explicar isso para vocês e quando eu voltar para o espiritismo, mesmo livro dos espíritos, vocês vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Então vamos lá. A inteligência, ela é uma faculdade do espírito, certo? Levando em conta que existem seres que são inteligentes, como por exemplo os animais, eles têm uma inteligência própria deles e outros seres também. Então isso leva em conta o quê? Que eles também são espíritos. Isso é algo interessantíssimo sobre a questão da inteligência. A única coisa que difere a inteligência do homem da inteligência do animal está basicamente vamos dizer assim, na consistência biológica de cada um deles. Então, o corpo ele funciona como um neurotransmissor. Então, ele possui neurotransmissores. Se você levar em conta uma palavra que eu achei muito importante no livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: o espírito ele é uma irradiação. Se ele é uma irradiação, então ele é uma onda, caralho. Então ele emite onda. Se ele emite onda, então o nosso corpo, ele através dessa onda, ele capta essa onda. Mas agora uma questão que ainda não ficou clara para mim é como é que o ser humano individual, ele só capta ele e não capta os outros. Por exemplo, você não pode passar para o corpo de outra pessoa. Isso é algo que eu ainda não sei como funciona. Então eu sinto muito por eu não ter essas respostas. Quem sabe um dia, né, eu vendo aqui, ver como os psicólogos chamam de insight sobre isso, mas por enquanto eu não tenho respostas sobre isso. A questão é a seguinte: existem várias inteligências. E todas essas inteligências são espíritos que estão por aí. E, inclusive, vem a ideia de Deus como um ser. Pode ser até um tipo de espírito, talvez, eu não sei. Não há como descrever o que é. Só sei que ele possui uma energia que vibra em todo o universo. Isso aqui é um interessante. Ele é uma força inteligentíssima, como ele está dizendo aqui, Sócrates. E é só isso que eu tenho a dizer para vocês sobre as provas da existência de Deus segundo a Sócrates. Meio com um plot twist com o espiritismo. Algumas camadinhas de espiritismo aqui que ainda não são claras o suficientes ainda para mim. Só que ficou claro, eu vou te dizer umas coisinhas. O que ficou claro para mim é que eu estudo muito sobre as deficiências. Quando eu digo as deficiências mentais, para ser mais exato, certo? As deficiências deficiências metais. Então a gente está com falta de ferro no sangue. Não é isso não, tá? As deficiências mentais. E o que são as deficiências mentais de problemas baseados em os problemas neurológicos, certo? Quais são as ideias de problemas neurológicos? Significa que as sinapses estão uma zoeira fodida dentro das sinapses e elas não conseguem passar informações. Disso daí, quando eu estudava um pouquinho de neurologia, eu vi que disso daí, realmente o corpo ele se comporta, pode ser que eu esteja doido, mas só que eu vejo como se o corpo ele se comportasse como um transmissor, como uma antena, vamos dizer assim. É isso que eu vejo, uma antena. E a diferença dos seres, dos deficientes mentais que nós temos, que têm problemas neurológicos,
é que os animais, eles foram produzidos, quando eles foram produzidos, alguns animais, eles têm, o transmissor deles é capacitado só para aquele nível de inteligência deles. Isso não existe no espiritismo, tá, galera? Isso que eu estou dizendo. É algo que eu venho estudando faz algum tempo. Foi daí que eu tirei essa ideia, através das deficiências mentais. Aí eu vi que se existem deficientes mentais com problemas neurológicos, então os animais, eles têm esse princípio, só que a única diferença é a função que tem. Porque, por exemplo, se olhar pelo espiritismo, a doença mental, ela pode ser uma aprovação, pode ser o cara cometeu crimes demais. Então, existem várias coisas desse tipo com a questão de doença mental. Só que no animal, essa redução da inteligência dele é para a função que ele vai ter como um animal na Terra. Então ele é um espírito, ele pode ser um espírito. Isso é que eu acho interessante, que possivelmente o animal, ele tenha uma linguagem, ele seja um espírito que seja inteligente, só que quando ele vem como um animal, ele perde essa inteligência para entrar na função de animal. Isso é algo fodido. Eu ainda não cheguei a uma conclusão, assim como muitas coisas aqui que eu não cheguei a ter uma conclusão sobre isso, mas quem sabe um dia. O importante é que eu estou chegando a essa ideia, ter essa noção, entendeu? Não vá pensando que isso aqui é uma verdade absoluta, porque não é. Isso aqui é uma conclusão minha, tá certo? Se vocês quiserem seguir em frente e tentar achar alguma coisa que ligue isso daí, vocês são livres para fazer isso. Ou negar. Tanto faz. Vamos para a próxima parte. E agora vamos para o último assunto de hoje, que é a questão do daimono. Sócrates, ele dizia que existia um demônio da sorte, vamos dizer assim, que o pessoal naquela época tinha a questão de acreditar, não existiam anjos, existiam demônios lá que faziam macumba. Então, os gregos tinham essa ideia de que anjos não existiam, eram os demônios, porque aquilo dali era sobrenatural e tal, então tinha essa ideia. Então era demônio da sorte, demônio da colheita, o cara quatro. Eles tinham isso na cultura deles. Não existia anjo. E Sócrates, é claro que ele não ia dizer diferente, né? Ele dizia que tinha um daimono lá, que na verdade era um anjo guardião, um guia espiritual, né? E aí, aqui a gente vê a questão do guia espiritual. O que é um guia espiritual? Um guia espiritual é aquele cara que está ali para dar um toque. Anjo guardião, guia espiritual, tanto faz. Ele está ali para dar um toque e ele não está ali para revelar as coisas para você de mão beijada. Isso que eu acho interessante, coisa também que está na questão do daimono de Sócrates, quando ele dizia que esse daimono não revelava as coisas para ele. Ele só alertava sobre certas atitudes e falava para ele: Sócrates, se afaste da política, senão você vai tomar no cu. Então a gente vê que na verdade aquilo era um guia espiritual do Sócrates, mas como ele não sabia como descrever por causa da cultura da época, então ele chamava de daimon e tal. E aqui ele também falava sobre a questão da consciência prévia. Isso aqui é outra coisa muito importante. Ele confundia o anjo guardião com a consciência prévia, que é a questão do superego. O que hoje a gente chama isso de superego, a questão de consciência prévia das coisas. Porque, tipo, o seguinte, tem gente que fala, como o próprio espiritismo, que a gente vem com as leis do universo vem gravadas na nossa consciência. Só que ele não diz aonde. Então, provavelmente, elas são gravadas nesse tal de superego. Então, o superego, ele está gravado, toda a informação das leis morais, das leis éticas, estão gravadas dentro, sabe aquela consciência sua de que você está fazendo alguma coisa errada? Aquilo é uma intuição do seu superego, que você está transgredindo as leis morais. Então, essa é a ideia da consciência prévia que ele falava. E a gente terminou o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Desculpe qualquer coisa e tal. E é isso, galera. Espero ter passado bastante informações para vocês continuarem evoluindo. E até a próxima aí, galera. No próximo vídeo vamos começar a última parte de Sócrates finalmente, que é a questão da dialética. Até a próxima aí. Gostou, compartilhe, dê joinha e até mais.